A paz do Senhor. Irmãos, eu quero ler com os irmãos um texto do livro de Jó, muito conhecido. O texto é o Jó 19, o 25 e o 26, que Jó faz a seguinte afirmativa: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumido a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Irmãos, às vezes a gente lê um texto desse sem mergulhar no contexto histórico e não dá para mensurar, não dá para mensurar o ambiente, o momento em que Jó estava vivendo, né, para falar aquilo. No capítulo 7 e o versículo 5, Jó diz que a carne dele estava agretada e cheia de bicho. Então, Jó estava literalmente como a nossa pele serve de proteção para que os seguros tecidos, né? É uma capa protetora. E no caso de Jó, a doença havia consumido toda a sua pele. Então a carne, pelo processo natural, ela se abre, ela se racha. E ele diz que a carne dele estava gretada e cheia de bicho, no capítulo 7 e o versículo 5 do livro de Jó. Mas aqui no capítulo 19, o versículo 25 e 26, ele faz essa afirmativa extraordinária. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne veria Deus. A expressão redentor em Israel era muito comum quando alguém não pagava uma dívida, não tinha condições de pagar uma dívida, né? O credor viria e levava aquela pessoa como escravo. E aí poderia ou não surgir o redentor. Quem seria o redentor? Um parente próximo que quisesse pagar a dívida daquele escravo e levá-lo de volta. E Jó, nesse momento, se coloca como escravo e diz: Eu sei que o meu Redentor vive. Então, Jó, irmãos, por mais que tentemos mensurar, não iremos entender. Iremos entender o que aconteceu com Jó. Eu agora, já que o Espírito Santo de Deus me lembra, eu quero fazer comparação com o livro de Jó com um pastor da Assembleia de Deus por nome de Aguinaldo. Era um baixinho, ele usava um bigodão. Ele era aqui da região do sul da Bahia. E ele tinha 2 ou era 3 padarias, não lembro. Eu sei que era mais de uma, pelo menos 2 eu tenho certeza. E ele foi chamado para o ministério. Mas ele achava que ia para a igreja, com a vida que ele tinha lá, né, ele ia passar fome. Então ele não aceitou, ele não queria ir, mas havia uma chamada para ele. Quando foi um certo dia, apareceu do Rio de Janeiro, aqui na Bahia, um certo cidadão, na casa dele, e disse assim: olha, você vai adoecer, vai adoecer. E ninguém vai poder fazer nada por você. Ninguém vai poder fazer nada por você. Aí falou como Deus, eu vou fazer, mas ninguém mais pode. Aí disse assim para ele: você quer saber se Deus falou com você agora? Ele disse assim, aí ele diz: olha, você não tem um irmão que mora aqui na cidade? Ele disse: tem um. Ele disse: eu vou contar uma coisa que aconteceu com seu irmão e nós vamos na casa dele agora. Ele disse: olha, seu irmão essa semana comprou uma vaca preta. A vaca tem um ubro grande. E ele botou essa vaca no pasto do vizinho. Só que a vaca, né, com o ubro grande, rasgou o ubro e ele está vendendo a vaca. Onde é que mora seu irmão? Vamos lá na casa dele. Quando chegou lá, o pastor Aguinaldo perguntou: fulano, você comprou uma vaca essa semana? Ele disse: comprei. Qual é a vaca? Aí ele fez: preta. Ele disse: não, mas eu estou vendendo já. É que botei no pasto do vizinho, ela rasgou o ubre, e aquele homem virou para ele e disse: Deus falou com você.
E ele não queria de jeito nenhum ir para o campo. E uns tempos depois, eu não sei bem o tempo, ele disse que apareceu uma manchinha na pele dele. E ele foi ao médico, o médico disse, é hanseníase. Se afaste das suas padarias, porque se os clientes descobrirem que você está de hanseníase, eles não vão. Na verdade, ele usou a palavra, foi hanseníase, foi lepra mesmo. Eles não vão ir mais lá. Certo é que a doença foi progredindo, ele vendeu uma padaria, terminou vendendo as duas, e nada, só de mal a pior. Até que descobriu, que eu não sei se é em Vitória do Espírito Santo, aí pro lado do sul, que tem um hospital especializado nessa área. E ele foi internado nesse hospital. E o estado dele era tão precário, o estado de calamidade era tão grande, que as pessoas achavam que ele era um mendigo. A esposa dele, jovem, bonita, toda vida que a esposa ia visitá-lo, sempre tinha alguém perguntando, né? Para tentar descobrir se era verdade, perguntava, o que é que esse homem é seu? Ela dizia, meu esposo. Aí ninguém acreditava, vinha outro dia, eles já mandavam outra pessoa perguntar a ela, o que é que esse homem é seu? E ela continuava dizendo, é meu esposo. E já não tinha mais pele em lugar nenhum. Já não tinha. Não tinha pele em lugar nenhum. A lepra estava tão profunda que já tinha destruído alguns tendões do braço dele. E certo dia, os médicos, depois de uma junta médica, chamaram ele e falou assim, você é nordestino? Ele disse, sou. Cabra macho de verdade? Ele disse, sim. Ele disse, volta e encomenda um paletó de madeira, porque não existe cura para você. E ele veio para morrer aqui na Bahia, porque já não tinha mais cura. Mas assim que ele chegou em casa, quem apareceu? No início da história eu falei que alguém chegara do Rio de Janeiro e falou para ele que ele ia adoecer, e só ele. E aquele homem apareceu e disse, bora para o Rio de Janeiro, o mesmo cidadão. E lá no Rio de Janeiro começou a ir com ele nas Assembleias de Deus, nos círculos de oração. E o estado dele era tão deplorável, que não podia usar sequer uma bermuda. Ele ia para a igreja com uma toalhinha enrolado na cintura. E assim ele ia. Certo dia daquele, ele entrou, foi a um círculo de oração com aquele irmão, na direção de Deus. E quando as irmãs cercaram ele, ele só com aquela toalhinha, que as irmãs começaram a orar. O pastor lá do púlpito falou, irmãos, eu vi, estou vendo, desceu um redemoinho de fogo e cobriu esse irmão que vocês estão orando. Aleluia, glória a Deus. E quando aquele redemoinho de fogo some, o pastor Aguinaldo estava totalmente curado. A pele dele ficou uma pele de uma criança, como a pele de uma criança, sem mancha, sem nada. Deus deixou só uma marca. A mão, uma das mãos, eu não lembro qual foi, se é a esquerda ou a direita, que a lepra estava tão profunda, né, que já tinha queimado alguns tendões, alguma coisa, consumido. Certo é que uma das mãos, não sei se é a esquerda ou a direita, ele não sente essa mão. Se alguém chamar ele, que ele deve estar nativo, não sei se está nativo ainda, mas se alguém chamar ele para pregar, deve estar pastoreando ainda, se alguém chamar ele para pregar, ele vai perceber que ele está pregando, mas ele está segurando a outra mão, com medo de causar um acidente, porque ele não sente aquela mão. E Deus disse, agora vou te dar 3 armas poderosas. Uma delas, se você colocar as mãos sobre a cabeça de alguém, você vai ler a vida dele. Outra vou te usar como profeta, e a outra eu não sei bem o que é. E na mesma hora ele disse, agora tu vai para o Rio de Janeiro e vai para São Paulo, estava no Rio, vai falar para um homem de Deus, o pastor grande 2 vezes. Esse pastor que você vai falar com ele falou assim, ele é grande 2 vezes. Mas ele não sabia quem era, nem o significado dessa palavra. Quando chegou, se informando, disseram, é o pastor fulano de tal. Onde é que ele tem? Ele tem uma concessionária. Ele chegou lá, aí ele foi, o pastor Aguinaldo foi. Quando chegou, ele disse assim quando ele chegou lá, Deus usou o pastor Aguinaldo e disse assim, ó, diz para ele que lá na concessionária do interior, que ele tem lá, tem carro roubado na concessionária dele.
ou ele manda resolver esse problema agora, ou eu vou mandar a Polícia Federal bater na porta dele. Irmãos, esse pastor Aguinaldo, né, um homem de Deus, um grande homem de Deus, mas passou por isso, passou por um sofrimento parecido com o de Jó. Só que o pastor, a pele dele ficou igualzinha à questão de Jó, a situação dele. Só que a situação dele foi por desobediência ao chamado do Senhor. Deus chamou para a obra e ele não quis aceitar, porque havia uma vida muito cômoda, uma vida maravilhosa financeiramente ao lado dele, né? Mas Deus, por misericórdia, permitiu tudo aquilo e levou ele para a obra. E é uma bênção na direção do Senhor. Então, é um testemunho que eu ouvi dele pessoalmente, quando ele foi pastoreou aqui. Mas tem um muito parecido com o de Jó, só que o de Jó foi só porque Deus quis mesmo, para provar, para zombar do próprio Satanás, né? E ele foi porque ele não foi para a obra. Então, irmão, nada está fora do controle de Deus, né? O que basta é a fé. Jó diz, eu sei como é Redentor vive. Mas tem uma coisa interessante. No livro de Jó, no capítulo 42, depois de tudo isso, depois de passado essa tormenta, depois de todo aquele sofrimento, quando Deus manda Jó orar por aqueles que os acusaram, e quando Jó estava orando pelos acusados, Deus o curara Jó. Mas Jó faz uma afirmativa tão grande, tão maravilhosa, tão esplêndida, que a gente entende. Jó, no capítulo 42, no versículo 5, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso abomino e me arrependo na cinza e no pó. Todo mundo, todo aquele que algum dia já teve um encontro pessoal com Deus, jamais será a mesma pessoa. Jó disse que conhecia Deus de ouvir falar. Mas na hora que ele teve um encontro pessoal com Cristo e singular, ele disse que todas aquelas defesas dele não valiam de nada, porque agora ele não conhecia de ouvir falar. Teus olhos viram. Então muita gente conhece Jesus de ouvir falar, mas não tem ainda um encontro pessoal com Cristo. E é esse encontro pessoal que é o dia D da vida dele. O dia da vitória, o dia da mudança, o dia da renovação, da guinada de 360 graus. Então, que Jesus nos oriente, que Jesus nos capacite, né? Que vivamos de acordo à voz do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.